Então vamos começar. Primeiramente, eu queria agradecer a sua presença aqui, Michele. Eu sempre vejo você na internet, sempre ativa, eu vejo você dando bastante palestra, fazendo workshop. Eu falei, não, é preciso falar com essa pessoa querida que é a Michele. E então eu estou muito feliz, né, de ter você aqui nessa live. Espero que a gente tenha um papo bem legal, né? E ainda mais porque você junta duas profissões que elas se complementam muito bem. E é muito legal ouvir da musicoterapeuta, que também tem a formação em fonoaudiologia, falar de como que funciona isso efetivamente mesmo no cérebro. Então, Mia, eu vou deixar você se apresentar um pouco. Me fala sobre você, suas formações. Tá liberada. Bom, boa noite a todos. Eu que agradeço o convite, né? Eu te sigo já há um bom tempo e eu admiro muito o seu trabalho, os seus vídeos. Enfim, eu tô de verdade assim muito lisonjeada pelo convite e eu estava muito ansiosa também para chegar o dia de hoje para a gente compartilhar um pouquinho das nossas experiências. Mas falando Que um bom. pouquinho sobre a carreira, minha trajetória, né? Bom, a minha primeira graduação foi a musicoterapia, que é a minha grande paixão. Eu falo assim, eu nasci para isso, para ser musicoterapeuta. E desde a época da graduação, o que mais me encantava de todas as intervenções da musicoterapia, de todas as abordagens que a terapia tem, era estudar sobre a relação do processamento musical com o processamento da linguagem, o quanto que o nosso processamento se interlaçam, né? Se interconectam. E aí, depois que eu finalizei a graduação, falei assim, bom, eu vou fazer TCC nessa área de linguagem, a musicoterapia pode auxiliar nessa parte. Aí eu fiz aprimoramento na ACD, onde eu fiz uma bateria de testes para amusia em pacientes com afasia e pacientes com disartria também. Depois eu fui para o mestrado, eu entrei na Unifesp, no departamento de psicobiologia, onde eu fiz uma pesquisa voltada para a doença de Parkinson, também na área assim, da voz e da neurociência da música. E aí, durante o meu mestrado, onde eu me deparei com vários estudos da musicoterapia e da fonoaudiologia, integrando as duas coisas, e, nossa, eu acho que eu preciso fazer a graduação de fono também para ampliar ainda mais a minha visão enquanto profissional da saúde que se interessa de utilizar tudo que a música pode oferecer para auxiliar na comunicação verbal e não verbal das pessoas, né? E aí foi quando eu estava finalizando isso em 2019, eu estava finalizando o mestrado. Deu a louca, baixou a louca aqui e eu resolvi estar na graduação ao mesmo tempo. Sim. Vamos começar. Mas assim, eu não me arrependo, assim, foi uma loucura, né? Porque terminando a dissertação, entrando numa outra graduação, enfim. Mas foi muito gratificante, porque depois que você entra no outro curso, você acaba vendo o quanto que as duas áreas se interconectam mesmo, né? Então, assim, antes de entrar, eu já tinha uma visão que super conversava as duas áreas. Mas depois que eu entrei na formação de fono, eu falei, nossa, é isso, né? Faz todo sentido, né? Faz todo sentido. E então, assim, a ideia, né, da fonoaudiologia acabou surgindo partindo dessa minha área de interesse dentro da musicoterapia, sabe? Sim. Eu acho muito legal ouvindo você falar isso, porque eu me identifico demais. É algo que eu gosto muito de trabalhar também, essa questão de linguagem. E eu sempre pensei em também fazer uma graduação em fonoaudiologia, justamente por isso, né? Então, eu gosto muito de atender pacientinhos que estão ali no processo de aquisição ainda de linguagem, justamente porque a gente trabalha com essa estimulação, né?
Aí, infelizmente, hoje eu ainda não consegui colocar na minha rotina, né? Tipo, uma outra graduação que tem que fazer um planejamento, né? Sim. Ainda mais porque eu tô nesse mundo online aí, grava, faz vídeo, faz curso, aí sabe como é. Mas eu acho fantástico, fantástico mesmo. E tem tantos estudos, né, que falam da neurociência, como que funciona no cérebro. E isso realmente é muito incrível, assim. E toda essa questão, assim, no cérebro, você viu também na faculdade de fono, foi onde você encontrou mais essas respostas? Na verdade, assim, na fonoaudiologia, a gente vê bastante essa parte do processamento cerebral, mais voltado das habilidades auditivas, né? O processamento desde de quando o som chega na nossa orelha até chegar no nosso cérebro para a gente interpretar os sons, né? Mas é mais focado na parte linguística ou na parte assim de processamento temporal, que envolve o ritmo, por exemplo, mas muito voltado para a parte assim linguística, né? E eu, na visão de psicoterapeuta, fui fazendo os links, né? Então, assim, Sim, vai fazendo aí. o ritmo, pulsação, então quanto que a pulsação pode auxiliar não só na marcha, não só no movimento, que tem vários estudos da musicoterapia que também faz essa relação, né? Sim. A métrica, o que que seria a métrica na música? O tempo forte, o tempo fraco, isso na nossa linguagem verbal, o que que isso pode estar relacionado, né? Então, a gente sabe a nossa linguagem, primeiro ponto, né, que é importante a gente adentrar. 80% da nossa comunicação é não verbal, né? Que é através do quê? Através dos gestos. Então, quando a gente fala uma coisa, a forma que a gente se posiciona, a forma que a gente gesticula, a forma como a gente fala também, né? Se a gente fala mais rápido, se a gente fala mais devagar, tudo isso acaba passando a imagem, né? Uhum. Não comunicativa, né? Então, uma boa parte é comunicação não verbal. E a musicoterapia tira de letra, né? A gente trabalha muito através da música como objeto intermediador para atingir os objetivos terapêuticos, né? Que inclui, entre várias outras, a parte da comunicação, né? E da interação social. Sim. E outra parte da nossa comunicação aí entra a parte verbal. Mas mesmo a parte verbal também tem elementos musicais. Então, Muito. quando a gente conversa, quando a gente fala, a gente tem uma certa velocidade. A velocidade, em termos musicais, é o andamento da música, né? São as batidas por minuto. Então, se a gente fala muito rápido, a gente não consegue articular muito bem. E quando a gente não consegue articular muito bem, a fala fica ininteligível. Então, esse é o primeiro ponto, a primeira relação que eu fui construindo quando entrei na fonoaudiologia, né? Quando eu comecei na graduação de fono. Falei, nossa, realmente, se a gente acelera muito o nosso discurso, a gente não consegue articular bem e a sala sai ininteligível. E, por coincidência ou não, a velocidade faz parte de um elemento musical que é o andamento, né? O andamento, a pulsação, né? Então esse foi o primeiro ponto. O outro ponto também, o ritmo, que o ritmo são as batidas que vão se acentuando ao longo desse tempo, ao longo dessa velocidade. E na nossa fala isso também acontece. Então, se eu, por exemplo, chocolate, bombom, já tem um ritmo ali, né? Chocolate, bombom. Vou tirar o verbal e só fazer a leitura labial. Né? Tá, 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 tá. Nossa, eu mudei o ritmo. Então, as palavras, nosso discurso também tem ritmo. Ritmo também é música. E, além disso, tem um outro elemento que é muito importante, que é o que faz a gente
é se fazer entender além das palavras, que é quando a gente expressa as nossas emoções, que é o que? A prosódia. Uhum. Quem nunca falou com alguém no telefone? Oi, fulano, você tá bem? A pessoa fala, eu tô ótima. Você fala, não, não tá. Não tá. Não tá legal, né? Aquela Tá história, dá para ouvir pela sua voz, né? trato pelo tom da voz. E tom também é um elemento musical, né? Então, essa melodia da nossa voz, a prosódia, né? Na psicologia, tem um nome, existe um nome, né? Que é a prosódia. E quando a gente pesquisa o significado da prosódia, a gente vai encontrar uma palavrinha que tem na música. Prosódia é a melodia da fala. Então, novamente, é música. Então, quando eu estava na formação de musicoterapia, fui me especializando na musicoterapia, eu já fui dando essas relações do quanto que a música interfere diretamente na nossa comunicação não verbal e verbal. E quando eu comecei a estudar dentro da área de fora, eu falei, nossa, tem muita relação mesmo, né? E é isso, e é com isso que eu tenho trabalhado, seja com pacientes mais adultos, idosos, né, pacientes neurológicos. Uhum. E também, principalmente agora, eu tenho atuado bastante com crianças com transtornos do neurodesenvolvimento, né? Então, com Uhum. algumas crianças e jovens dentro do espectro do autismo, que também tem bastante essa questão da linguagem, né? Então, eu acabei assim me encontrando mesmo, assim, de todas as atuações assim que a musicoterapia pode oferecer, eu me encontrei nessa parte, o quanto que eu, enquanto profissional, musicoterapeuta e agora fono também, posso fazer para contribuir com o desenvolvimento dessas pessoas, sabe? E acompanhar Ai, da criança. ó, Nossa, é muito dá grande. para ouvir pela sua voz que você é apaixonada e que você acertou em cheio, dá para ouvir, porque a gente sente na sua prosódia, né? Isso, a gente consegue perceber a melodia da sua voz dizendo: eu amo isso, eu sou apaixonada por isso. Ai, que legal. Isso é muito legal. Michele, você até o momento você estava trabalhando mais com pacientes neurológicos adultos, adolescentes, e agora que você está vindo para desenvolvimento infantil mesmo? Como que é? Eu acabei tendo assim, algumas mudanças assim, ao longo da carreira, né? Uhum. Quando eu estava na graduação de musicoterapia, que eu me formei já tem um tempo, já tem 9 anos formada em musicoterapia. Ah, Eu legal. trabalho muito com crianças e adolescentes Uhum. neurológicos. Então, assim, com traumatismo, paralisia cerebral, atendia também autistas, TDAH, mas eram mais pacientes neurológicos. E aí, né, me formei em 2013, em 2014 eu resolvi fazer o aprimoramento na CD, que é como se fosse uma residência dentro da área da musicoterapia mesmo. Uhum. Ah, e dos pacientes de lá serem majoritariamente crianças, o meu TCC foi com pacientes idosos, adultos idosos. Então, pacientes com AVC, pacientes com disartria, né, que é fruto assim de um traumatismo. E E aí eu acabei, né, recebendo muito mais pacientes adultos e idosos. Então foi ao longo mais ou menos aí no ano de 2000 e a 2017. Continuava atendendo Aham. crianças e adolescentes, mas eu comecei a receber mais idosos, adultos. E aí eu falei assim, Entendi. então eu vou fazer um mestrado com idosos, né? Eu foquei na doença de Parkinson por conta das alterações de fala e de linguagem que também tem, né? Conforme o avanço da doença. Apliquei uma bateria de testes de cognição musical para ver, comparar se a monotonia vocal, a prosódia que vai se perdendo na voz falada deles, se no canto isso ajudava, né? Se... Aquela história, né? Será que gagueja na hora de cantar ou não? Até que ponto sim, até que ponto não? Então foi mais ou Aham. menos
assim, e acabei escolhendo esse tema porque foi uma época que eu ainda atendia o público infantil, mas eu estava atendendo mais os idosos. Uhum. E aí, quando eu finalizei o mestrado, aí me surgiu a oportunidade de implementar o serviço de musicoterapia numa clínica, que é onde eu estou até hoje. Né? Então, já vai fazer 3 anos. Então, assim, não tinha musicoterapia lá. Estamos em 6 profissionais em menos de 3 anos. Eu fico muito feliz, assim, em ver, né, o quanto que a profissão está cada vez sendo mais reconhecida, né? E abrindo também portas, né, para os profissionais. E aí eu comecei a receber mais crianças, mais adolescentes com síndromes do espectro do autismo. E aí eu falei assim, bom, me encontrei, é nessa área que eu vou focar mais, né? Então, as minhas especializações que eu fui fazendo pós-mestrado foram todos voltados para o público infanto-juvenil, né? E eu tô nessa jornada, né? Estudar, parar de estudar, eu nunca vou parar, né? A gente sabe, né? Quem ama o que faz, não para, sempre estuda, né? Sempre se aprimora, sempre acompanha, porque eu acho que a área da saúde em si, ela não é uma coisa estática. Sempre surgem novas coisas, sempre surgem novas descobertas, novas técnicas, novas abordagens para tratamento, né? E quando a gente ama o que faz, a gente quer sempre estar se atualizando, a gente quer sempre dar o nosso melhor, né? Então, Sim. ainda tem um caminho aí pela frente, né? Porque parar de estudar, a Michelle aqui, ó, Não vai, né? Tanto não que vou o currículo tá enorme, né, Michele? Ela fez uma postagem essa semana lá com o currículo dela, gente, quase que não coube lá no Instagram, né, Vi? escrever um texto assim tão bonitinho, assim, depois, sabe? Aí não coube. Aí, gente, quem manda, viu? Mas legal, Miki, legal, né? E assim, além da musicoterapia nos escolher, os pacientes nos buscam também, né? E cada vez tem mais pacientes que com transtornos do neurodesenvolvimento que estão entendendo a importância da música, estão vendo que não é só mais entretenimento, né? Porque por muito tempo a gente carregou esse estigma mesmo. Ah, é entretenimento, leva lá para relaxar. Não, ele já faz terapias que são essenciais. Vamos colocar na musicoterapia só para alguma coisinha que ele fica feliz. E não, gente, tem muita coisa boa que vem da musicoterapia, né? E a Mi, estudando a fono, ela conseguiu entrar lá dentro do cérebro, entender como que é essa ligação, né? Por que que a música ajuda? E aí, puxando o gancho que você falou sobre o gago lá, eu queria que você explicasse um pouquinho como que funciona o processamento da fala e da música, se são na mesma região do cérebro, se são complementares, né? E explicar um pouquinho pra gente como que isso acontece, até porque muitas vezes vem pacientinho que ainda não é verbal na musicoterapia e começa a balbuciar a partir da musicoterapia. Por que que isso acontece, Mia? Explica essa parte aí para nós. Então vamos lá. Essa é uma das partes que eu mais gosto. É complexo. Assim, o nosso cérebro é complexo, mas é a parte assim, de estudar essa. Se é muito difícil, vocês falam, para um pouquinho, fala de novo. Gente, o chat serve para isso. Então vamos lá. Bom, eu acho que todos vocês que estão assistindo já devem ter visto imagens do cérebro, né? Onde mostra assim, o lado direito do cérebro todo colorido, né? Que é a área das artes, da música, da pintura, do abstrato, da emoção. E o lado esquerdo, que é a área da linguagem, da matemática, da raciocínio, todo preto e branco, tadinho, né? Bom, por muito tempo se falava muito disso, né? Um hemisfério serve para essas áreas e o outro hemisfério serve para as outras. Não é totalmente mentira, né? Existem áreas do nosso cérebro que são especializados. No entanto, as informações se cruzam. Por quê? Porque a gente tem uma região no nosso cérebro que liga os dois hemisférios, que é o corpo caloso, né? Então é um monte de feixes assim de fibra, né?
que vai enviando informação para lá e para cá. E é assim que a gente vai treinando o nosso cérebro, vai construindo novas conexões, vai reabilitando, vai fazendo com que as crianças, jovens vão ganhando novos domínios, novas habilidades. Então, parte desse princípio, né, as intervenções. E a parte, assim, voltada para a parte musical e para a parte da linguagem. Então, assim, falando primeiro da linguagem, a gente tem, dentre várias áreas, duas áreas principais, que é a área de Broca, que está centralizado no nosso hemisfério esquerdo, nosso lado esquerdo do cérebro, que é responsável, basicamente, por compreender aquilo que o outro está falando. Né? Então, enquanto eu estou falando, vocês escutam, estou interpretando tudo que eu estou falando. Então, essa é a área de Broca. E a área de Wernicke é o contrário. A área de Wernicke é o que faz a gente formular frases, formular conceitos para a gente verbalizar e transmitir as informações, né? Hoje a gente sabe que tem outras áreas também envolvidas, né? Mas as duas principais são essas. E a parte da música é da mesma forma, né? Então, quando a gente pensa na melodia da música, os balbucios, né? Que é melodia, ela tá mais centralizada no lado direito do cérebro. No entanto, a área do ritmo ela tá processada no lado esquerdo. Então, quando a gente ouve a música das duas orelhas, então, né, chega no cérebro, aí a parte do ritmo que tá do lado direito, opa, é para cá, então vai para o lado esquerdo. A parte da melodia, opa, é para lá. Então, quando a gente interpreta, por exemplo, uma música, então acontece essa jogada, né, dos neurônios para lá e para cá, ritmo esquerdo, melodia lado direito. Na nossa fala também. Como na nossa fala existe o ritmo e existe a prosódia, que é a melodia, então da mesma forma. Então, assim, a área linguística, Broca e Wernicke é lado esquerdo do cérebro, mas a prosódia da nossa fala é a melodia. Então, ó, lado direito do cérebro. Então, elas se interconectam. Então, a musicoterapia parte desse princípio, né? De estudar o quê? Quais são as áreas que estão em déficit na área da linguagem verbal, que tem os seus elementos envolvidos? Opa, voltou. Voltou. Que tem áreas envolvidas e de que forma, através da música, nós conseguimos fazer essas interconexões. Então, assim, se aquela região não está funcionando muito bem, nós temos inúmeros bilhões de neurônios ali imersos ali em volta que vão fazer novas conexões. E dessa forma, o paciente conseguir ter ganhos, ter as habilidades que antes não tinha, né? Ou que se perdeu, né? Quando a gente pensa em algum fator assim de lesão cerebral, né? Enfim. Uhum. Então, desse princípio, sabe? Ai, que legal. Eu adoro ouvir sobre cérebro, neurônios pulando para todo lado. Adoro. Gente, se vocês já tiverem perguntas, vão colocando aí no chat, tá? A gente vai entrar agora para as perguntas que fizeram lá nas caixinhas. Mas se tiverem algum comentário, quiserem falar da Michelle, pode falar aí também, tá bom? E aí agora a gente vai falar um pouco, Mi, como que a musicoterapia pode ajudar na questão de apraxia. Se ela pode, se ela não pode. E aí? Legal. Bom, vamos lá. Excelente pergunta. Bom, para quem não conhece, né, o que é a apraxia de fala, acho que cabe falar, né, o que seria, né, como que a musicoterapia pode auxiliar. Bom, a apraxia de fala, ela envolve a alteração como próprio da praxis, no planejamento motor da nossa fala. Então, vamos supor, a criança quer falar a palavra pato. A criança pode ter o som do P, pode conseguir fazer o P, pode saber falar o A, pode saber falar o T e pode saber falar o O. Mas a junção de tudo isso envolve o planejamento do que vem antes e do que vem depois, que a gente fala que é planejamento da articulação motora
e a coarticulação, que é o que vem depois, né? Aí a criança pode ter essa dificuldade. Então, tem vários níveis de apraxia, né? Tem os mais leves, tem os mais, os mais acentuados, né? Que a criança, de fato, só fala vogais ou só balbucia, né? Justamente porque tem essa dificuldade de articular e coarticular aquilo que está planejando. Então, quem tem apraxia de fala, muitas vezes pode acontecer da área de Wernicke, por exemplo, de interpretar, eu quero falar pá. Vai juntando, né, no cérebro a junção de todos os fonemas para planejar e tá. Só que na hora da ação motora não funciona tão bem, né? Então é a mesma coisa, por exemplo, se for pegar assim, a palavra pato e a palavra topa, são as mesmas 4 letras, só que pelo fato de estar em ordens diferentes, a forma como eu planejo, articulo e coarticulo é diferente. Então, a pessoa com apraxia, de tanto treinar a palavra pato, pode conseguir falar pato, mas fala assim, então fala topa, já tem a dificuldade. Então, envolve isso, né? E a apraxia de fala, independente, assim, do nível da dificuldade, né, que o paciente tem, todas as definições, até da Associação de Fonoaudiologia, que define, né, o que é apraxia de fala, fala que dentre as diversas características que tem, que envolve essa dificuldade, tem a dificuldade na prosódia. Então, novamente, entra o aspecto do quê? Da melodia da nossa fala, né? Então, a musicoterapia em si, através de canções, e aí pode ser canções ou canções já existentes, né, que fazem parte da identidade do paciente, ou pode ser criação mesmo. Então, assim, planejar palavrinhas-alvos para treinar junto com a criança, né? Então, a gente parte da melodia, que é próxima da naturalidade da nossa fala, porque, assim, a nossa fala tem uma certa modulação, tem uma certa melodia, né? Quando a gente faz uma pergunta, a gente sobe um pouquinho o tom. Quando a gente faz uma afirmação, a gente desce. Então, a gente tem essa modulação. Só que no cantar, a gente tem distanciamentos maiores, né? Então tem de na fala não é tanto, né? A modulação é um pouquinho mais próxima. Então, as técnicas da musicoterapia envolvem o quê? O uso da melodia, principalmente com as palavras, né? Não apenas as vocalizes. Com modulações próximas da nossa fala, o mais natural. Porque a ideia é o quê? Usar através do canto, através da melodia, o meio facilitador para que o paciente possa falar. Então, esse é o primeiro ponto, né? De quando fala assim, mas é musicoterapia, aula de música, que tá cantando, né? Aula de música é ensinar a cantar. Quando pensa, né, no canto, né? Ensinar a cantar. Agora, a musicoterapia não, são técnicas específicas, né? Então, como esse exemplo de usar variações melódicas mais próximas da naturalidade da fala, para ir aos poucos a voz, a fala sair mais como fala do que como voz cantada, né? Então, um exemplo, né? Se eu vou pegar falar o meu nome é Michele. Pô, a gente tem a modulação. Então, meu nome é... Ó, fiz um ascendente aí, né? Subiu o tom. Michele. Então, meu nome é Michele. Uma voz mais falada. Meu nome é Michele. Meu nome é Michele. Até aos poucos, e tirando esse caráter da frase cantada, e sair, meu nome é Michele. Que aí eu tô falando de uma forma mais fácil. Então, ela parte desse princípio. E assim, e os estudos voltados para essa parte da melodia, existe uma técnica na musicoterapia neurológica, né, que é a terapia de entonação melódica, né, que quem tem a formação em musicoterapia neurológica faz uso. É muito voltado para afásicos de expressão, né, principalmente do Broca, né, que é aquele paciente que consegue compreender, mas tem a dificuldade de elaborar para se expressar. Mas tem muitos estudos nos últimos
8 anos, 10 anos, que tem apontado que essa técnica vem sendo bastante eficaz na apraxia de fala. Porque envolve muito treino, envolve muito o treino que é diretamente a prosódia, né? Então, inclusive esse ano, né, tem até uma publicação recente na revista Neurociência, que foi feita dos estudos sobre o quanto que a terapia de tonação melódica contribui para a apraxia de fala, né? Olha que Então, legal. é interessante a forma, né, como que dá para trabalhar para auxiliar nesse treino motor. Porque se a gente for pensar na linguagem, tem todas essas estruturas que se cruzam, mas a ação final é o ato. Precisa de bastante Sim, treino, bastante repetição. E a música é uma repetição prazerosa, né? sim, Porque com eu certeza. tive que fazer uma lista e falar, repete. Vai, pato, topa, casa, cato. Não é tão motivador Sim, para criança. Agora, quando exato. para canções infantis, dá um exemplo, cabeça Ah, sobre o pé. A música inteira é só cabeça, ombros, gelé, pé, olhos, ouvidos, boca e nariz. Mas é prazeroso, a criança gosta, é motivador. Então, acaba sendo bastante eficaz, assim, como uma terapia complementar na fonoaudiologia, tratamento da apraxia também. que legal. Eu gosto bastante de reforçar que a música por si só, ela tem essa estrutura que ela é intuitiva, né? Sim, Então a criança ela não está pensando assim, ah, eu vou cantar 4 tempos aqui. Ela está sentindo aqueles 4 tempos acontecendo. E aí exato. aquilo leva ela a ter o impulso de responder no tempo certo. Então eu tenho um pacientinho, até aqui não é questão de apraxia, mas é nessa questão de tempo, de estrutura. Quando ele vai falar alguma coisa, ele demora muito tempo para processar o que ele vai falar, né? Então, tipo, você pergunta, ele tem um delay de resposta, aí ele fala. Às vezes você já mudou de assunto, aí ele responde. Mas quando ele está cantando, ele consegue trazer todo um pensamento bem estruturado dentro desse tempo, né? E aí Sim, você tem esse tempo associado à repetição e a esses movimentos motores, né? Que você falou, tudo da questão melódica e a prosódia, né? sim, Então, é muito legal e é bom saber que já tem esses estudos vindo, né? Para comprovar essa eficácia também da musicoterapia, né? sim. Que bom, Mi. Ó, aproveitando já que a gente está bem nessa questão motora, eu queria saber um pouquinho se a musicoterapia ajuda mesmo com a questão motora da criança e se a gente pode dizer que a musicoterapia ajuda na motricidade oral, ou se esse termo não pode ser usado, como que funciona isso? Porque sempre dá um pouco de polêmica o termo motricidade oral. Se puder explicar para a gente um pouquinho. Claro. Bom, a parte assim de motricidade oral é um termo assim que é muito usado na fonoaudiologia, que envolve, né, a parte dos movimentos que a gente chama de movimentos fonoarticulatórios, né? Fono, porque envolve a questão da voz, do vozeamento em si, e articulatório, porque é a parte de toda a musculatura que envolve os músculos da face, a língua, que são músculos responsáveis para a gente se comunicar. Não só mastigar, né? E quando a gente pensa na questão da alimentação, que isso também entra a parte da atividade oral, mas também a parte da linguagem. Então, assim, quando a gente vai fazer algum tipo de som, né? O p, b, né? Eu tô fazendo uma plosão aqui nos lábios. Quando eu tô fazendo indicativos, né? Por exemplo, da chuva, eu tô, né, fazendo bico, né? E por aí vai, né? E tô fazendo sorriso. Então, tudo isso é motricidade oral. E assim, é bastante polêmico, né? Como você mesma falou, porque dentro da musicoterapia, a gente consegue estimular bastante essa questão de motricidade oral. Apesar de que na disciplina de formação nossa, tem algumas disciplinas que nós temos e que na Fono não tem, e vice-versa, né? E talvez eu acredito que seja por essa questão que às vezes, né, a fonoaudiologia fala assim, mas musicoterapia está entrando na minha área e às vezes causa um certo estranhamento, né? Calma. Exatamente. E qual que é a questão do estranhamento?
né? Porque dentro da grade da fonoaudiologia existe uma disciplina que se chama sistema estomatognático, que é uma Meu disciplina. Deus! É a primeira vez assim, quando eu entrei na graduação de fono, eu falei, nossa, sistema estômago, tipo, sabe? Eu falei assim, o que é isso, né? Estomatognático. E esse sistema estomatognático é justamente estudar toda essa estrutura de motricidade orofacial, que é responsável pela respiração, pela coordenação, né, de respiração e de fonação, pela parte da mastigação e deglutição e pela parte da articulação, né, que é responsável pela nossa linguagem. Dentro da musicoterapia, nós não temos uma disciplina de sistema estomatognático. No entanto, nós temos disciplinas com os instrumentos que, para tirar som, para fazer uso, nós usamos todo esse aparato. E fora os instrumentos, nós usamos a voz, a canção, os vocalizes. E também nós usamos essas estruturas. Então, qual que é a diferença de, por exemplo, quando, sei lá, um fono, né? Uma fono vai cantar a música Fui Morar Numa Casinha, né? E faz os movimentos, né? Fui morar numa casinha. Ah, lagartixa, fez. O foco do fono é fazer exercício de uma forma mais lúdica possível para a criança, para fazer exercícios de musculatura, que envolve muita repetição, para fazer fortalecimento, né, da estrutura oral. Na parte da musicoterapia, a gente tem esse olhar de imitação, de trabalhar com neurônios espelho, né? De trabalhar com a atenção, com a interação em si. E, obviamente, fazendo esses movimentos, também estamos trabalhando com exercícios musculares de toda essa motricidade oral. Né? Da mesma forma que o uso com os instrumentos. Então, assim, dentro da fonoaudiologia, que envolve essa especialidade de motricidade oral, usa muitas vezes apito, flauta, de modo, né, a exercitar a parte da musculatura. E nós fazemos uso desses recursos. Só que a diferença, por exemplo, de um fono que utiliza uma flauta doce para trabalhar com esse movimento, está só preocupado com a execução em si, com a parte motora em si. E nós, musicoterapeutas, nos preocupamos também com essa parte do construir música junto ao paciente. Então, entendendo toda essa parte do sistema estomatognático, a gente consegue falar assim, nossa, a criança não consegue executar, fazer esse biquinho, né? E esse biquinho é importante para fazer os da nossa fala. Então, de repente, pode ser interessante utilizar uma flauta doce ou uma escaleta, que para quem não sabe é um teclado que para tocar você precisa soprar junto e exige uma potência maior, né? Tá? Para trabalhar com esse movimento do bico, porque ele precisa para adquirir alguns sons da nossa língua, mas associado a isso, eu quero trabalhar com o quê? Com sequenciamento, com ordenação temporal, com ritmo, com melodia, com percepção auditiva, de agudo, de grave. Então, nós estamos pensando um outro conjunto, né? Então, cada um na sua área, mas de uma forma bastante complementar, né? E hoje eu trabalho, né, numa equipe multidisciplinar, e às vezes acontece, eu falo assim com a fono, olha, fono, tudo bem, agora, né, fono também, então, né, dá para até os de fono para fono, né? Mas, assim, até antes de formar, assim, olha, eu percebo que tem dificuldade de fazer um sonzinho tal, estava pensando em utilizar esse instrumento, porque esse instrumento eu consigo os objetivos terapêuticos que eu já tracei na musicoterapia, mas eu penso que talvez possa ser interessante para te auxiliar nos executores. O que você acha? E eu falo, nossa, super vai me ajudar lá dentro, justamente o que eu estou tentando trabalhar. E vai caminhando junto, né? Então, assim, tem espaço para todas as áreas, tem espaço para todo mundo.
E eu acho assim que quanto mais a gente consegue, cada um com as suas expertises, olhar para o paciente como um conjunto, maior é o ganho que o paciente tem e as suas famílias também. Né? Uhum. Não é, né? Nós somos um todo. Então é isso que as pessoas, que os profissionais da saúde têm que ver. E eu acho que ao longo do tempo a gente está caminhando para isso, né? Assim, eu tenho, desde a época que eu me formei, né, tem uns 9 anos na musicoterapia, para agora eu já vi o quanto que a gente já deu vários passos para frente. Ainda temos muito que fazer, mas eu acho que essa visão multidisciplinar já tem melhorado bastante, né? Sim. Não, e é muito bom você falar isso, Mi, porque realmente é algo polêmico. Teve até uma época que eu usei o termo motricidade oral, e aí veio uma fono me denunciando, assim, que, gente, é que tem que entender, tipo, a motricidade oral que a gente usa na musicoterapia não tem a ver com a parte da fonoaudiologia, é o movimento de boquinha. Então a gente faz sucção, porque, por exemplo, uma gaita de boca, a criança, para sair o som, é para fora e para dentro. Então, a gente ajuda, até e ainda mais a gaita. A criança, sem querer, quando ela fez a sucção, ela percebeu que saiu o som. Aí ela entendeu o movimento. Então, a gente usa muito isso. Não é todo o sistema que a fono estuda, mas a gente usa. E aí tem muito esse medo, assim, de, ai, mas tá entrando na minha área. E não é, a musicoterapia não está querendo competir com a fonoaudiologia, né? Até porque a musicoterapia vai ajudar até certo momento ali, e outra parte tem que ser a fonoaudiologia, né? Que vai trabalhar com questões mais específicas, né? Então é bem o que você falou, Mi, é complementar. São duas áreas que se conversam muito bem. São duas áreas que trabalham com praticamente as mesmas coisas, né? Então, se eu canto, eu falo também. Então, tudo isso acontece no cérebro, vem no ouvido, vem para a boca. Então, não tem essa distância tão grande que às vezes querem colocar, né? Não pode estar invadindo a minha área. Né? E Então, quando a gente fala disso. tem. Porque assim, Oi? principalmente quando envolve a linguagem. Porque quando eu entrei no curso de fonoaudiologia, eu achava que de todas as especialidades da fonoaudiologia, a área de voz fosse o que mais iria se interconectar com a musicoterapia. Isso, voz, canto, né, tal. Mas na grade da fonoaudiologia, a área de voz é muito voltada assim para nódulos, para calos, para alterações estruturais da laringe. Uhum. Pós-profissional, do tipo, como treinar para melhorar a ressonância, para melhorar isso e aquilo. E nós, musicoterapeutas, a gente não. Claro, quem tem conhecimento de voz, né? A musicoterapeuta que canta, tudo, também vai nessa parte assim, de ressonância, precisa de. Aqui. Mas o nosso foco do uso do cantar, a gente pensa mais na questão da linguagem, né? E aí, fazendo o curso de fono, eu falei, nossa, a área de voz da fonoaudiologia é o que menos tem a ver em termos de objetivos nessa interconexão com a terapia. Porque eles vão pensar assim, a fono de voz pensa muito nessa questão, como que eu vou diminuir os nódulos, diminuir os calos que tem na prega vocal? Né? Quais exercícios que vamos fazer para praticar isso? E a gente não, a gente está assim, claro, a gente faz alguns exercícios de aquecimento vocal, que inclusive tem alguns exercícios que são utilizados, canto coral, com né, o objetivo né, das aulas de canto, na parte de fono, né, com o objetivo terapêutico de melhorar a questão da qualidade vocal e tal. Mas a gente está pensando justamente nessa parte da musicalidade da nossa fala, que tem tudo a ver com a linguagem. Né? Então, assim, então, quando eu entrei assim, na graduação, eu falei, nossa, tem muitas coisas na área de voz que é legal, que dá para cruzar com a musicoterapia, como, por exemplo, eu fiz no meu mestrado, assim, para avaliar a parte da prosódia com os pacientes com doença de Parkinson, eu fiz análise acústica da voz. Usei uma ferramenta, né, um software que fonos de voz utilizam, que é o PRAT, né, que faz análise acústica.
Então, nós podemos utilizar, fazer essas análises. Tem várias publicações, né, da parte assim de voz, mas pensando nessa parte acústica, nessa parte da utiliza dessas ferramentas, né? Mas em termos assim de objetivo, assim, de se cruzar, de se complementar, nossa, a área da linguagem, a musicoterapia, os pacientes assim, que conseguem passar pela fone e pela musicoterapia, nossa, tem um complemento assim riquíssimo para o desenvolvimento. Aí eu concordo super, super. Porque eu adoro quando vem indicação de paciente, porque a fono viu a necessidade, sabe, de entrar a musicoterapia também. E aí, quando entra, o menino vai, progride, avança, assim, porque é os dois ali trabalhando juntos, em parceria. Ah, eu sou super a favor. Deixa eu ver se vai dar tempo da gente fazer mais uma perguntinha aqui. Opa! Deixa eu ver aqui. Teve uma que é assim, ó, não sei se dá para entender bem. É comum no início da fala tardia a criança fazer a imitação oral com uma melodia mais aguda. Uhum. Como trabalhar? Você entendeu? Tá. Assim, é fazer. Pelo que eu entendi, foi a questão mais da entonação, né? Fazer mais Pode agudo. ser ou aquela voz meio impostadinha, talvez, né? Sim, Pode ser. acredito que sim. Bom, pode ser como sim. Na verdade, é bastante comum, né? Porque quando a gente pensa na parte do desenvolvimento infantil, da mesma forma que a criança desenvolve o verbal, também desenvolve elementos musicais, né? Tá ali acompanhando. Se a gente for pensar na primeira manifestação vocal, oral, primeira intenção comunicativa. A primeira intenção comunicativa é o choro, né? Sim. Então, tudo, né, que mostra que existem minimamente 7 tipos de choros, que é choro para dor, choro para fome, né? Existem vários tipos de choro de desconforto, enfim. Então, essa é a primeira manifestação. E como que diferencia, né, um choro do outro? Novamente, é a entonação do choro. Novamente, melodia, né? Depois começam os balbucios, há 5, 6 meses, né? Tem os balbucios. Os balbucios é quando a criança começa a perceber que tá sonzinho na laringe, tá explorando. Então, quando a mãe, o pai, né, o adulto tá ali interagindo com a criança e tá fazendo aquela voz de nenê, né? Você, cadê meu nenê? Não sei o quê, né? Fofa que a gente vai fazer. E a criança presta atenção e tenta vocalizar também, que tem a troca de turno, né? Como se estivesse comunicando sem usar palavras, né? E de fato é. Tá de novo explorando a melodia. Até que a criança começa a entoar de uma forma diferente. Aí os pais falam, ai, que lindo! Ai, falou mamãe, falou papai. Nem saiu direitinho, né? O man, né? Mas só para falar de forma diferente, o adulto que tá ali interagindo com o bebê já dá aquele reforço positivo, né? E a criança vai ficar, ai, o menino assim, ficou feliz, né? Retorno. Aí a criança vai e faz de novo. Ai, fez de novo. Dali a pouco, aquela forma que a criança citou já não é mais tão novidade para o adulto. E aí diminui essa questão do reforço, né? Porque a gente não é tão surpresa. Aí o bebê vai começar a situar de uma forma diferente. Faz um outro tipo de sonzinho que nunca saiu. Aí de novo. Ai, fez o seu bebê, que não sei o quê. E é assim que vai se construir a linguagem. Até ir Na tomando. imitação, né? Exato! E aí vão surgindo as palavrinhas. Então, no caso da criança que tem uma fala tardia, né? Quando a gente pensa em alteração de linguagem, como no autismo, por exemplo, então é comum a criança, os pais virem, né? Quando começa assim a musicoterapia, a gente faz a entrevista, a anamnese inicial, fala assim: olha, o meu filho é não verbal, mas parece que tá cantando, né, o dia inteiro, que tá explorando, né? E às vezes é até a mesma melodia, né? Como uma forma assim de ecolalia mesmo, né? É a mesma entonação, geralmente faz uma vozinha mais aguda mesmo, né? Que é a forma que ele tá explorando. E ainda não sai o verbal. Então, de que forma na musicoterapia a gente acaba trabalhando, né? Que foi a segunda perguntinha dentro
né? Dessa primeira, né? De que se é comum. A gente pega esses vocalizes e a gente começa a fazer essa brincadeira musical, né? De pegar a tonalidade que a criança tá fazendo, aquele tom, aquela voz. Então, aquilo lá já dá pra gente captar qual que é o tom da música que a criança está entendendo. E aí a gente faz as modulações da música, né? A gente altera a velocidade, a gente altera o ritmo, isso chama a atenção da criança. Aí, de repente, a criança começa a vocalizar de uma forma diferente. E aí o musicoterapeuta complementa. E aí vai entrando nesse diálogo sonoro-musical. Até que a gente vai surgindo os onomatopeicos, as palavrinhas isoladas. Aí a gente pode trabalhar com o uso de canções, né? O sapo não lavo. Aí a criança começa, né? Pé, né? Ou então, por mais que às vezes assim, a articulação não sai perfeito, às vezes já dá pra gente conseguir qualquer música que a criança tá cantando. Então, do início, a criança começa a fazer os vocalistas que a priori a gente interpreta como uma ecolalia, porque tem o mesmo desenho melódico, mas de tanto trabalhar isso dentro das sessões de musicoterapia, de repente os pais falam, nossa, eu acho que essa semana o meu filho estava cantando a roda do ônibus, porque ele estava assim. Teve até, acho que umas 2 semanas atrás, uma mãe chegou para mim, né, falou, Michele, o meu filho essa semana começou a cantar, só balbuciando, e eu não sei que música é. Porque ela não é muito assim de colocar a música assim junto com ele, né? Ele é mais assim a tecnologia, a geração atual, né? Pegar o celular e pegar sozinho, né? Escolher sozinho a música. E eu falei assim, mas qual música? Você sabe qual que é ela? Eu não sei qual que é o nome da música. Mas era mais ou menos assim. Aí ela, eu falei, é a galinha pintadinha galijó, não é? Eu falei, a galinha pintadinha. Ela, eu acho que era essa mesma. Eu já levei então, né? Então, começou a tomar forma, né? Isso umas 3 semanas atrás. E aí, ontem, eu recebi o áudio dessa mãezinha, assim, super feliz, falando que ele estava cantando com algumas palavrinhas. Tirei o pau no gato. E que veio da espontaneidade dele, né? Eles estavam brincando e ele começou a cantar essa música. Ela foi e complementou. E aí começou essa jogada, né, de troca de turno. Então, olha como uma simples vocalização que a priori, nossa, é repetição, é ecolalia, entoa desse jeito, é onde a gente tem que explorar mais, né? Porque às vezes os pais falam assim, só tá vocalizando, então dou até bronca no meu filho para ele não fazer. Manda parar, né? Explorar mais. E eu acho que nesse ponto, não é querer puxar gênero para música, até porque eu falo assim, né, eu tô né, formada nas duas áreas. Mas eu acho assim que nem dentro da fonoaudiologia, quando a criança só fala assim, o fono, ele quer desenvolver esse A do tipo abre, azul. Porque dentro da fono, o A é como se não... Tá, significa alguma coisa, porque é um som que tá emitindo, é uma articulação, mas não tem um significado. Então é trabalhando. Não, tem que ser alguma coisa. Azul, abre. Isso a gente também pode fazer dentro das canções, dentro da interação. Quando a criança, né, quer solicitar alguma coisa, a gente estimula, né? Abre, né? Enfim, trabalha com cores, enfim. Mas esse A pra gente, nossa, a gente consegue fazer tanta coisa com esse A, né? Porque quando a criança faz a gente começa, pega a tonalidade da criança, né, e faz aí a criança muda. Nossa, já estamos trabalhando com a prosódia. Aí você vai e entoa de uma forma diferente. A criança vai e ou repete ou faz uma coisa diferente, dessa vez dela. Então, nossa, eu já estou estabelecendo uma troca de turno, uma comunicação ali. Então, para musicoterapia,
balbucio. Esse A significa tanto pra gente, né? Então, eu acho que eu escuto de muitas fonos que falam assim, nossa, às vezes a família quer tanto assim, é só 2 vezes fono? Não, queremos 4, 5, 6 sessões de fono por semana e tal. Mas a fono fala assim, nossa, mas tem tantas outras habilidades que precisa trabalhar antes, que eu acho que Para requisitos. até outros setores aumentado que a própria fono em si. E eu acho que essas áreas, assim, uma delas seria a musicoterapia, sabe? Se a gente pensar no movimento da comunicação, a criança começa pela música, para depois começar a sair as palavrinhas. Exatamente. Esse A para significa muito. Nossa, com certeza, né? O cérebro, ele está preparado, ele já tem a predisposição para entender música antes mesmo da fala, né? Então, a gente pode pegar por ali e aí, nossa, gente, é um leque gigantesco, né, de trabalho. Sim. E aí, esse A que você falou, a gente ainda vai usar ele associado em alguns momentos à pausa, que a música também tem. Então, a gente consegue dar uma pausa, oferecer um acorde, oferecer um som que vai incentivar aquela pessoa, aquela criança, quem a gente vai atendendo, a trazer um pouco mais, né? De uma forma espontânea. Não é tipo, ai, falar de novo. Ó, repete. Não é só isso. A gente estimula, a gente mexe com isso, né? Então, nossa, muito legal. Isso que você falou, perfeito. Sobre esse processamento, né, da música no cérebro, como que a gente recebe tudo isso. Michele, eu adorei o nosso papo, foi muito legal. Até a próxima, Mi. Obrigada pelo papo. Obrigadão. Tchau. Tchau, tchau.